Está a decorrer em Santa Maria da Feira mais uma edição da Viagem Medieval, que é o maior evento de recreação medieval do país e da Península Ibérica. Até ao dia 11 de agosto, 312 espetáculos e 31 áreas temáticas animam o centro histórico da cidade. Este ano a programação é subordinada ao reinado de Dom Afonso II, que foi o terceiro rei de Portugal. Entre as recreações históricas que os visitantes podem ver estão episódios da vida do monarca, cortejos de ordens militares, lutas entre cristãos e mouros, torneios de cavaleiros e também uma feira franca com 215 artesãos, artífices, mercadores e regatões. Este ano a viagem tem uma novidade que passa por disponibilizar serviços de interpretação em língua gestual para surdos e mudos em alguns espetáculos e em algumas áreas temáticas. Temos no Bom Dia Portugal Paulo Sérgio Paes, membro da Comissão Executiva da Viagem Medieval. Sr. Doutor, muito bom dia. Obrigada pela sua disponibilidade. Dom Afonso II, um rei com grande visão política, estratégica, a promover as primeiras cortes no nosso país, a protagonizar muitas tensões com o episcopado. Que características deste perfil e outras, eventualmente, é que são recriadas em que espetáculos na edição deste ano da viagem? Muito bom dia. Tentámos recriar um pouco todas as características. Afonso II, um rei sem tempo, porque esteve apenas cerca de 12 anos no poder, mas, pese embora isso, conseguiu ter uma liderança algo visionária, nomeadamente na componente da justiça e nos espetáculos, de certa forma, aquilo que nós chamamos a animação âncora, que é quase que uma novela que ao longo dos 10 dias vai contando a história do reinado de Afonso II, todos esses episódios, nomeadamente o conflito com as irmãs, as medidas políticas e de caráter judicial que foi tomando, o facto de as intenções relativamente a Alcácer, por exemplo, são abordadas nesses episódios dos espetáculos daquilo que nós denominamos animação âncora. É sempre constrangedor pedir para fazer destaques, não só nessa programação âncora, mas também nas 31 áreas temáticas do recinto da viagem medieval, mas para quem eventualmente nunca esteve em nenhuma edição, se calhar ao olhar para o programa fica um bocadinho perdido e, portanto, impõe-se perguntar, dentro da programação âncora e dentro das áreas temáticas, o que é que realmente vale a pena ser visto? Valer a pena vale tudo, mas obviamente que há espetáculos para todos os públicos. Uma das grandes novidades que nós colocámos este ano é, por exemplo, o espetáculo às 18 horas, diariamente, a Centelha, que significa um bocado isso mesmo. Se formos procurar o que significa centelha, é a faísca, o rastilho que terá dado origem depois à tomada de Alcácer do Sal. É um espetáculo diariamente às 18 horas, com mais de 100 intervenientes, que está ali junto das muralhas de Alcácer e que, de certa forma, vai ser o introito, o início de depois de um espetáculo que irá acontecer por volta das 23h15 e que se chama também diariamente a Reconquista de Alcácer. Aí sim, a verdadeira reconquista de Alcácer, ou tentativa de reconquista, porque eu não sei se diariamente se vai conseguir conquistar Alcácer ou não, só vendo o espetáculo é que vamos perceber. É importante também dizer, Sr. Doutor, que todas estas recriações históricas respeitam o rigor precisamente histórico e todas estas encenações que vocês põem no terreno contam com a colaboração de especialistas, historiadores e investigadores que vos ajudam não só na concepção dos textos, como também, eventualmente, na parte cénica dos espetáculos. Sim. Por exemplo, num espetáculo que referia, na Reconquista, foi construído um trabuco de acordo com todas as regras da Idade Média. Altura. E que, por exemplo, lá está, consegue tirar bolas em fogo a mais de 150 metros. Mas todo este processo de enquadramento histórico, e que é anualmente alterado, requer uma investigação para depois, a partir de uma base histórica, irmos procurar os elementos
elementos que depois devemos trabalhar em termos de serem mais relevantes para o conhecimento do público, mas sempre com o máximo rigor. Há também um espaço cada vez mais procurado, até pela tranquilidade que transmite, que são os banhos públicos. É uma secção que retrata muito aquilo que era o termalismo e que continua a ser o termalismo uma tradição em Portugal. Sim, num espaço absolutamente encantador. Que é a Quinta do Castelo, com a gruta e tudo lá, não é? Exatamente. É um espaço completamente, parece que está fora da viagem, porque a viagem tem muito misticismo, muitas pessoas, muito contacto, muita festa, e de um momento para o outro estamos num espaço completamente isolado, numa paz absolutamente diferente, e esse aspecto é uma das características, porque estamos no meio da Quinta do Castelo, com um lago, com uma gruta, e a poder levar com um banho de água nos pés, e isso é absolutamente refrescante e encantador e, quem sabe, um momento completamente zen. Temos uma novidade este ano que tem a ver com os tais serviços de interpretação em língua gestual, de que eu falava no início desta nossa conversa, para surdos e mudos. De que é que decorreu esta vossa preocupação em relação a este público em especial? Perceberam que ao longo das 17 edições da viagem há pessoas com este perfil a visitarem Santa Maria da Feira e a assistirem aos espetáculos? Sim, isso acontece. Nós queremos que a viagem seja cada vez mais inclusiva, que todas as pessoas, independentemente de terem determinada deficiência, possam estar na viagem e participarem da viagem. Este é o primeiro passo que este ano, em determinados espetáculos, nomeadamente no Testamento, um dos espetáculos de referência desta edição da viagem, que ocorre diariamente no Convento dos Lóis às 22 horas, e quanto à história toda do reinado de Afonso II, em 2 dos espetáculos vai acontecer essa tradução em simultâneo em linguagem gestual portuguesa. Todas essas histórias relacionadas com a viagem, a própria história deste evento cultural, estão muito bem estruturados num livro de autoria do próprio Paulo Sérgio Paes, e este livro, no minuto final que nos resta, acaba por ser um testemunho também de como um evento cultural é capaz de se transformar simultaneamente numa estrutura âncora da economia local e um fator de atração de turistas, porque em média estamos a falar de 500 mil visitantes por cada edição. Sim, esse foi o desafio do livro que foi editado há cerca de 3 meses e que pretende ser um contributo para demonstrar o que é a viagem medieval em Terra de Santa Maria e como é que um evento, ano após ano, na tentativa de acrescentar valor a um território e de se transformar numa referência para a dinâmica social, porque a dinâmica social também está muito presente neste projeto da viagem medieval, e a vertente económica, com o altíssimo impacto que tem sobre a economia local. Paulo Sérgio Paes, muito obrigada por ter estado connosco. Sucesso para esta edição. Os visitantes podem passar por Santa Maria da Feira até ao dia 11 de agosto.